Como é que vocês estão? Tudo jóia, pessoal? Hoje eu vou falar um pouco mais baixo, porque já é madrugada, agora é meia-noite e 22, a mulher já está dormindo, mas como eu estou sem sono, eu vou falar dessa abertura hoje, ó. Defesa Índia do Rei, só que não é desse livro aqui. Hoje eu queria mostrar para vocês a partida mais emblemática da Índia do Rei. É uma partida muito famosa que está nesse livro aqui, tá? É um dos meus livros de partida favoritos, Zurique 1953. Para quem não sabe, foi um dos maiores torneios, talvez o maior torneio de candidatos, né? Você que está começando no xadrez, um torneio de candidatos funciona da seguinte forma: reúne os melhores do mundo, né? E quem ganha o torneio de candidatos vai disputar o mundial contra o atual campeão mundial, que na época era o Botvinnik, né? Então eram 15 jogadores dos melhores da época, né? Não vou dar spoiler de quem ganhou, né? Se você quiser comprar o livro e acompanhar o torneio. E quem ganhasse o torneio de candidatos ia disputar o mundial contra o Botvinnik. E esse livro aqui, gente, só falando um pouquinho do Zurique, a gente chama, eu costumo falar que ele é o livro da Ninzo-Índia, né? Da defesa Ninzo-Índia e da defesa índia do rei. Porque a defesa índia do rei, naquela época, ela já existia, né? Já era uma defesa que existia, mas ela não tinha tanta teoria como ela tem hoje. E essa partida, gente, muitos de vocês talvez já conheçam, tá? Mas eu não posso deixar de falar dessa partida, que foi jogada entre o Taimanov de brancas, Mark Taimanov, já pus partida dele no canal, e de pretas, quem vai jogar a Índia do Rei para nós é o Najdorf, né? Miguel Najdorf. Ah, Hugo, é o Najdorf da defesa siciliana Najdorf? Sim, o próprio, tá? Então foi jogada em 53, é a partida mais famosa da Índia do Rei, e olha só, essa partida ganhou o prêmio Brilliance Prize, que fala lá, né? Que é prêmio beleza. Deixa eu deixar meu reloginho aqui, que ele é sempre bem-vindo. Ganhou o prêmio beleza. Então vamos lá. Eu sou um jogador de Índia do Rei também, então às vezes eu vou dar alguns pitacos aqui. Mas lembrando, não é uma aula de abertura, tá, pessoal? É uma aula sobre partidas com alguns temas que é importante vocês se atentarem. Então o Taimanov abriu de D4, claro, né? Peão dama, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3. Gente, o sonho do cara que joga peão dama é jogar E4, tá? O sonho do cara é jogar E4. Então, se você joga peão dama e não joga E4 depois, você deve estar jogando errado ou alguma coisa do tipo. Então, assim, o sonho do cara é jogar o E4. Como o cara jogou esse cavalo aqui, ele não pode jogar na hora, então ele tem que preparar com o cavalo, ele tem que preparar o avanço do peão, tá? Então ele jogou o cavalo C3 para poder empurrar o peão para E4, tá bom? Aqui você coloca, né, o bispo em fianqueto, para isso que você abriu o cadeado. Então jogou o Najdorf bispo G7, E4 veio. E aqui você tem que jogar. A única coisa, gente, sobre a Índia do Rei, que isso aqui, ó, você pode fazer na ordem que você quiser. Só que quando vem o E4, você precisa jogar o D6, tá? Porque se você faz o roque, por exemplo, ele vai
importunar o seu cavalo e vai ganhar muito espaço. Você não vai, claramente, deixar isso. Então, na Índia do Rei, chegou o E4, joga D6, tá? Então, jogou o D6, cavalo F3, roque. A defesa índia do rei, gente, eu costumo falar que ela é a siciliana de D4, né? Ela não tem tanta teoria na abertura. Você não precisa, né? Você pode, por exemplo, errar um lance na abertura que o preto não fica mal. Só que você tem que saber entender meio jogo, tá? E algumas estruturas de peões diferentes, né? Que às vezes surgem, né? Às vezes o cara troca, às vezes o cara avança, às vezes o centro abre, o centro fecha. Você tem que conhecer as estruturas, tá? Mas então vamos lá. Fez o roque, colocou ele em segurança. Bispo E2 pelo Taimanov. Por que ele não jogou o bispo em E3? Porque o peão das pretas, o peão D, está em D6. Isso faz com que o bispo esteja aberto, tá? E vai encher o saco aqui com a cravatura. E o branco vai ter que lidar com isso. Então você iria ter que perder um tempo voltando com o bispo, né? Então, se esse peão tivesse assim em E6, tudo bem, porque o bispo não passa, né? Mesmo que tivesse assim, né? Naquela formaçãozinha que parece da siciliana, quando troca esse, fica a estrutura Scheveningen, né? Esse bispo não sai, tudo bem, você pode sair com o seu bispo para cá. Mas aqui no caso, as brancas não querem lidar com isso, então jogou bispo E2, tá? E aqui o Najdorf, ele já fez a ruptura, né? Ele já jogou. Hugo, gosto de jogar primeiro isso aqui. Porque um cara não sabe se eu vou romper para cá, né? Como se fosse uma Benoni, por exemplo, ou se eu vou romper com o peão E, né? E ou C. Mas o Fischer jogava direto também, às vezes no máximo jogava isso e empurrava. O Najdorf jogou o E5, tá? Roque pelo Taimanov, todo mundo está se desenvolvendo. E aqui, gente, como eu falei, eu costumo jogar, eu gosto de ter sempre a opção, principalmente contra peão dama, a opção do C5. Por isso eu jogo sempre o cavalo em D7, não em C6, tá? Porque eu fico na frente do peão, tá? Eu gosto de jogar para cá para poder empurrar, para poder ter aqui. E caso o cara avance, eu tenho a casa, a Santa Casa de Misericórdia, para eu pular, tá? Com o meu cavalo. Enfim, vou começar a pressionar, tá vendo? Ó. Depois posso até empurrar um F5 aqui e tal. Porque veja que o peão de E4 está defendido uma vez, pressionado duas, né? Mas aqui, o Najdorf, ele fez um engodo, né? Ele jogou o cavalo em C6, que não está errado, tá bom, gente? Não está errado. Uma hora num vídeo só sobre Índia do Rei, eu talvez fale sobre isso. E aí o cara empurrou D5. Fechou o centro, ó. Aqui fixou os peões. Esse é o tipo de estrutura que eu mais gosto de jogar, que eu me sinto mais confortável, né? E antes de falar, né, a continuação, os lances, eu acho legal uma curiosidade dessa partida, né? Esse vídeo não vai ser muito longo não, tá, gente? Mas assim, o Taimanov jogou essa variante até aqui, tá? Do lance, então a gente está no lance 8, ele jogou esse. O Najdorf já jogou essa posição duas vezes no torneio de Mar del Plata, tá? No mesmo ano de 53, foi um torneio antes do torneio de Zurique, esse Mar del Plata, e o Najdorf estava de brancas
E ele jogou contra o Gligoric. Gligoric jogou a Índia do Rei de pretas e assim, pisou no Najdorf. Pisou, sofreu que nem sovaco de aleijado, cara. E o que ele fez? Ele jogou contra o Trifunovic também, com muita... As duas partidas dele, uma foi contra o Gligoric, que ele perdeu feio, foi obliterado, e uma contra o Trifunovic, que ele conseguiu com muito esforço, cagando sangue, empatar. O que o Najdorf fez? Ele estudou a Índia do Rei, ele estudou essa posição muito em casa. Muito. Então ele entrou muito nessa linha de cabeça. E o Taimanov, esses jogos, essas partidas, né, desse torneio Mar del Plata, o Taimanov não conhecia, ele não estava a par dessas partidas. Então o Najdorf estava na frente, né, porque ele estudou essa linha e ele jogou aqui exatamente para o cara empurrar D5 e ele, ó, manobrar o cavalo para cá, tá bom? Manobrar o cavalo para E7, que é o que ele quer, né? Aqui ele jogou cavalo F3 para E1, o Taimanov. Por que ele jogou esse lance, pessoal? As brancas aqui vão atacar na ala da dama. Então ele precisa ter essa ruptura com C5. Então o cara manobra o cavalo para cá, para E1, para poder manobrar para D3, apoiar a ruptura, tá? Então essa é a ideia das brancas aqui. Jogou cavalo F1, cavalo D7, sai da frente para poder empurrar o F5, que é um lance temático na Índia do Rei. Sempre que fecha o centro, você empurra F5 e se o cara não tomar, você empurra F4. Você vem ganhando espaço para cá e passa suas peças para cá. Quando o centro fecha, tá bom? Nessa estrutura de peões, tá bom? Quando abre é outra coisa, outro vídeo, outro dia, outros carnavais. Então vamos lá. Cavalo para D7, o bispo de C1 foi para E3, tá? Que vai agir nas duas alas, né? Centraliza o bispo. Ruptura temática, Índia do Rei, F5, tá? E sempre que der, avance, tá bom? Outra dica, quando o cara toma, nunca toma de bispo, tome de peão, tá? Porque você pode, isso é uma dica, tá, gente? Passar o rei para cá e jogar a torre na coluna G, tá? Lembra que você vai atacar na ala do rei, você vai atacar o roque, tá bom? E assim, pessoal, Índia do Rei é aquela coisa. Índia do Rei é aquela coisa, um olho no peixe e o outro no gato, tá? Atacando aqui, só que sempre de olhinho aqui. Então, a ameaça tá vindo, tá, mas dá para esperar? Dá. Então, senta o rei aqui. Agora, aqui o cara ameaçou um negócio muito forte. Opa, então pera lá. Pausa aqui, resolve aqui. E aí volta. Então é sempre aqui, ó. Você tem que ficar sempre de olho nas duas alas, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão entender por que eu tô falando isso já já. F5, jogou um F3 para segurar. F4. Tá vendo só? A gente aprende muito, gente, com essas partidas clássicas. Bispo de F3 que foi atacado, foi para F2. E o livro nos diz o seguinte, a ala do rei, a defesa da ala do rei do Taimanov parece que está bem boa aqui, né? Vê que os peões nas casas claras, ó, peão F e peão G, eles seguram essas duas casas claras, né? E o bispo segura as duas casas pretas. Então essas 4 casas aqui estão defendidas. Concorda? Beleza. Então, ó,
É... Ah, legal. Ó, veja só. Então o livro diz assim, ó, naturalmente, como a posição vai ficar extremamente afiada, tá? Vendo essa possibilidade, as pretas têm que jogar exatamente e muito preciso, combinando o ataque na ala do rei com a defesa da ala da dama, tá? Especialmente esses dois pontos, C7 e D6, tá? E ficar de olho nos temas táticos que vão surgindo. Por quê? Aqui, ó, isso aqui é a base da cadeia, tá? E é onde as brancas têm mais espaço. Veja sempre isso. Gente, qual o peão das brancas está mais avançado? É o peão D, não é? Ele tem mais espaço aonde? Para cá, nesse quadrado aqui, ó. Ou seja, as brancas vão atacar aqui. Você sempre ataca onde você tem mais espaço. E as pretas? Qual o peão mais avançado das pretas? Não é o peão de F4? Então você vai atacar nesse quadrado aqui, ó. Você vai atacar aqui, tá bom? Então vamos lá. Beleza? Beleza. O que as pretas jogaram? G5. Vai começar a vir cajadada. Cavalo de 1 foi para D3, né? Acelerando o plano. Cavalo de D7 voltou para F6. Eita, nós! Essa configuração aqui é uma maravilha. Vocês vão ver a configuração de peças do Najdorf. Veio C4. Cavalo de E7 veio para G6. Tá? Guardem isso, pessoal. Olha só. Eu vou chegar na configuração que vocês gravem. Tira uma foto, imprime. Você que joga em Dia do Rei e está aprendendo em Dia do Rei, tira uma foto e grava, tá? Vou chegar lá. Torre de A em C1. Veja que essa coluna vai abrir, tá? Por isso, ó, essa coluna vai abrir, vai tomar, vai retomar e vai abrir a coluna. Por isso a torre foi remanejada para a coluna C. Tá? Então, beleza. Torre F7. Vocês vão entender. Vai vigiar a sétima. Não vai trocar? Não vai trocar? Não vai abrir a coluna? Ó, a torre tem que ficar de olho nesse ponto. Tá? Tem que ficar de olho nesse ponto. Ó a profilaxia. Isso aqui é uma profilaxia. E vai ter um outro lance profilático, tá? Que é o próximo. Torre de C1 para C2. Veja que é lento, né, gente? É lento. Só as pretas estão muito bem aqui. E agora vem o lance que eu falei para vocês, que é o bispo em F8. Isso aqui é um sistema moderno, tá? Que o Najdorf o sistema, desculpa, que o Grigoric e o Trifunovic, né, usaram no torneio de Mar del Plata lá. Agora veja que o peão D está protegido, tá? Pelo bispo. A torre, além de vigiar a sétima fileira, ela consegue passar para a coluna G. E esses dois cavalos aqui vai entrar, tá? Vai entrar. E o cara, as brancas vão continuar aqui, né? Que Deus me ajude. Vai continuar o ataque na ala do rei. C por D6, C por D6, dama D2, G4, torre de F em C1, dobrou. E agora, gente, eu quero que você... Isso aqui é temático. Foi um lance muito famoso. Foi um lance que fez essa partida ganhar o prêmio Beleza. Tá? Pausa o vídeo. Vou contar uns segundinhos aí. Eu quero que você de pretas, o que você jogaria aqui? Depois desse vídeo você vai lembrar sempre, tá? Deixa eu ver se está gravando aí, pessoal. Depois desse vídeo você vai lembrar sempre. Tá bom?
Encontrou aí? Vou fazer que nem o gato mexicano, hein? Pausou? Encontrou? Esse é o lance, pessoal. G3 exclama. Esse aqui é um momento importante na história da defesa índia do rei, tá? Lembra, gente, que isso aqui estava no começo, não tinha tanta teoria, tá? Estava no começo da Índia do Rei. Então, hoje esse lance aqui já é carne de vaca, tá? Mas na época, misericórdia, tá? Virou temático. Por que esse lance? Esse lance é um sacrifício, né? O Najdorf sacrificou um peão. Só que com um futuro enorme aqui, né? Porque veja aqui, H toma G3, F toma G3, bispo toma G3, cavalo H5, ataca o bispo, bispo H2, Voltaire, porque até Voltaire voltava, bispo que está em F8 vem para E7 e veja que você tem 5 peças, 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças miradas para a ala do rei, tá? 6 peças miradas para a ala do rei. Então, e o rei está bem pelado aqui. As peças estão todas aqui. Olha só o perigo. Cavalo de C3 foi para B1. Abriu, né? Ataque no bispo. O bispo foi para D7. Não troca. Não troca. Dama foi para E1. Quer passar para cá para poder, né, auxiliar na ala do rei. Bispo de E7 para G5. Eita! Com tempo vai ganhar um tempo no cinzeiro. O cavalo de B1 vai para D2, cobriu. E agora bispo E3, cheque. Rei H1 e dama G5. Eita! Olha como que as peças vão marchando, as peças vão entrando, né? Então, gente, a Índia do Rei é muito violenta, cara. Muito violenta. Aqui o Taimanov, ele não jogou isso, tá? Mas ele tinha que ter se livrado do bispo, cara. Tinha que ter se livrado do bispo. Aqui ele tinha que ter jogado mesmo que ele vai ficar mal nas trocas, ele vai sacrificar a qualidade, mas esse bispo aqui vai ser um problema. Ele devia ter jogado aqui um cavalo C4, né? Atacando o bispo, né? Vai tomar, torre toma, vai tomar, torre retoma, ou sei lá, cavalo, enfim. Mas se livra desse bispo. Mas aqui, enfim, né? A máquina não gosta muito, né, gente? Esses negócios aí de entregar qualidade, mas humanamente é mais plausível. Bispo de E2 para F1, segurou o ponto, dobrou as torres, torre de F8, torre de C1 foi para D1, sai da cravada. E agora um lance profilático, você tem que sempre ficar atento, né? Lembra, você está atacando, você está melhor, mas não deixa o cara ter contra-jogo na ala da dama. Veja que esse cavalo está de olho nessa casa, na casa de C4. Então, se ele vier para C4, ele ataca o seu bispo, ataca o peão de D6 e vai tomar, dando ele aqui em C4 ele dá um duplo, tá? No bispo e no peão. E a hora que cair o peão ele vai dar outro duplo, tá? Então, pelo menos 2 peões na ala da dama, você vai ficar em baixa, né? Então, o que o Taimanov fez? Ele veio atacando, o Najdorf, desculpa, veio atacando? Não.
B4. B5, desculpa. Por quê? Para impedir o cavalo de vir para B4. Tá? Para C4, desculpa. O cara aqui, o Taimanov, ele quer a casa. Naidor falou, não dou. Tá? Toma, toma. Torre foi lá na sétima. Torre de F7 para G7. Lembra que eu falei? Essa torre pode passar por essa coluna, a mesma coluna que a dama. Vocês vão ver que é um mundo de pressão na coluna G. Bispo já está tirando a casa de fuga do rei. Então, tá uma desgraça. Cavalo de D2 foi para B3. Aqui, isso aqui foi uma imprecisão. Aqui a análise diz que é melhor jogar bispo E2 seguida de G4 para tentar segurar, né? Aqui a dama tenta segurar aqui. O preto tá melhor, gente, não tem o que fazer, tá? Mas é assim, é um esperneio melhor. Esse aqui você deu um lance a mais para as brancas. Cavalo de G6 para H4. Torre Voltaire. Olha só que merda, né? Viu que não tem futuro, volta, né? Desespero. E aqui, Bispo H3. Pessoal, aqui qualquer coisa ganha. Sabe assim? Aquela posição que você fala assim, qualquer coisa ganha. Veja que aqui até esse aqui ganha. Até esse aqui ganha. Tá? Mas eu tomo a torre. Toma nada. Toma nada. Tá? Nossa, Hugo, vai entregar a dama? Sim. Tomar. Torre toma com cheque. E H2. Mate. Deixa eu ver, isso mesmo? Calma lá, Veloz. Calma lá. Calma lá. É isso. Calma lá, gente. Tem mais um pulo do gato aqui. Calma aí. Volta aqui. Como é que tava? Tem um pulinho do gato aqui. Cadê o bispo? O bispo tava aqui. Torre tava aqui. E a dama aqui. Tá? Isso. Esse daqui ganha, tá? Mas essa sequência eu falei é até com outro lance. É que se você pensar assim, pô, mas aqui eu tomo o bispo, tá? Não dá para tomar o bispo. Não dá para tomar o bispo porque vai levar essa sequência aqui, forçada de checkmate, tá? Vou levar a dama G1, bispo toma, torre toma, o rei não pode tomar, né? Vem pra cá, cavalo por F3, checkmate. Essa é a sequência, porque o peão tava aqui, realmente. Então, triste para as brancas, né? Triste para as brancas. Vamos voltar aqui. Eu queria só mostrar o que acontece se o cara tomar, né? O bispo. Então assim, tá. As brancas, claro que não tomaram. Jogaram a dama em E2 para segurar. Cavalo de H4 tomou G2. Perceba, gente, que todas as peças estão no tabuleiro. Só se foi tomado os peões. Olha aqui. Só se tomou peões. Legal, né? Olha como que todas as peças estão no tabuleiro. Agora que vai começar as trocas, né? O bispo toma.
cavalo, bispo por G2, cheque, dama por G2, troca as damas ou não? Vou dar uns segundinhos aí para vocês. Então, o lance que as brancas não vão conseguir salvar a dama. Porque se elas voltarem, o cavalo tem um cheque. Você tá de pretas aqui, ó. Trocou? Não. Não, não. Esse é o lance. Dama H4. Essa dama não pode sair daqui. Primeiro, para cá não pode, para cá não pode. Se sair daqui, perde a dama, né? Não, no flex com varanda, duas rodas de garagem, peraí, você não vai fazer isso aqui, na minha academia você não vai fazer, pelo amor de Deus, na pena. Então, não dá para essa dama sair daqui. Visto isso, né, e nem para cá, tá? Nem para cá, porque é o mesmo tema, gente. Mesmo tema, ó. Cai a Elizabeth. Ou seja, o que o Taimanov pensou aqui? Morto por 1, morto por 1000, né? Tomou, vai fazer o quê? Torre pro G7, cheque. Rei toma. Torre de C2 para G2, cheque. Rei H8. Cavalo de E3, D3, desculpa, para E1. Cavalo de H5 para F4. Ganhou um tempo. Lembra que esse bispo está cravado. Olha que desgraça. Cavalo F4. Torre G2 foi para G3. O bispo foi para F2, com tempo na torre. Torre G4. Dama H3. Cavalo, o pateta aqui, o rinoceronte, para D2 e H5. Nesse ponto da partida, as brancas pediram adiamento, né? Então adiaram a partida. O Taimanov selou o lance, né? Provavelmente no outro dia, né? Eles retomaram a partida. E o lance foi torre G5. E antes mesmo do Najdorf responder, as brancas abandonaram. Tá? Então, as brancas fizeram um lance de misericórdia aqui delas mesmo, o harakiri aqui, mas perceberam que não tem o que fazer. E aí o Taimanov abandonou. Tá? Não tem mais lance aqui. Não tem mais lance. Não tem o que fazer. Você vai ter que fazer o que aqui, gente? Qualquer lance perde, porque a ameaça é qual? Essa, tá? Desculpa. A ameaça é essa daqui, ó. Primeira coisa. Você não vai vir pra cá porque vai levar o quê? Mate aqui. Ó. Eu acho que mate aqui. Você vai pra onde? Vai ter que trocar. Depois que troca, você tá em Zugzwang. O que o branco faz? Não faz nada, né? Esse cavalo não pode sair, porque se esse cavalo sair, leva mate aqui, né? Então, quem está segurando o G2? Esse cavalo. Vai fazer o quê? Esse cavalo vai para onde? Vai para cá? Leva mate. Vai tomar e depois vai levar mate, né? Então, não adianta nada. Vai jogar torre, vai jogar peão, não tem o que jogar. Vamos supor que as brancas passem o lance. Não tem o que fazer, tá? O rei não pode se mexer nem para cá nem para cá, né? Esse cavalo só tem essas duas casas e essa,
né? Não importa a torre, não importa o que você faça, vai vir inevitavelmente bispo por cavalo. E nada mais defende essa casa, tá? Você pode tomar de torre, o que for. Dama G2 entrega checkmate, tá bom? Então, pessoal, você que joga Índia do Rei, procura essa partida, vários vídeos no YouTube, vários mestres, vários GMs brasileiros, gringos, caras que sabem muito mais do que eu, que não sou GM, não sou porcaria nenhuma, sou um borra-botas, vão explicar, às vezes, muito melhor do que eu, né? Com certeza vão explicar muito melhor do que eu, mas analise essa partida várias vezes, outras da Índia do Rei, se você é um jogador de Índia do Rei, que vale a pena. Estudem os clássicos, tá, gente? Estuda os clássicos que não tem erro, tá? Deixa as partidas modernas do Calcin para quando você estiver mais evoluído, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima.